Fala galera, aqui é o professor Luiz, estou aqui para iniciar mais uma videoaula para vocês. Nós vamos falar hoje sobre a relação entre filosofia e ciência, segunda parte. Essa aula é direcionada para o primeiro ano de ensino médio, né? Então, fazendo uma retomada da videoaula anterior, nós tracei um pequeno parâmetro entre o início da filosofia e a relação com a religião, trazendo a ideia de cosmogonia, cosmologia. E hoje eu quero focar um pouco no início do cristianismo e mostrar como esse início do cristianismo teve influência direta aí no pensamento grego. Bom, é importante a gente lembrar o seguinte, que a partir do momento que Jesus chega na Terra e ele desenvolve seu pensamento, e a gente tem vários autores que vão descrever o que Jesus pensou, e a partir disso aí vai se transformar numa visão religiosa, é importante a gente entender alguns fatores, né? Primeiro fator, é importante lembrar que as primeiras vezes que se fala sobre o pensamento cristão ocorre por volta dos anos 80 depois de Cristo, com o pensador Saulo, né? Que ao se converter vira Paulo, e o Paulo ele vai fazer as suas pregações sobre o pensamento de Cristo aos gregos da região aí da Grécia Antiga, né, de Corinto, Tessalonicenses, são cidades gregas. E o Paulo tem toda uma preocupação de tentar explicar o pensamento de Cristo para pessoas que tinham uma nacionalidade diferente da tradição talmúdico-rabínica, da qual Cristo veio, e trazia algumas referências diferentes sobre um Deus novo, né? E é importante a gente lembrar o seguinte, que para a mitologia grega, os deuses são imortais, né? E aqueles que advêm dos deuses são semideuses e tal. E Paulo vinha pregar sobre um Deus do qual teve um filho, que era um semideus, que também era considerado Deus, né? E ao mesmo tempo ele morreu na mão dos seres humanos. Como explicar para homens que tinham um pensamento mitológico associado à ideia de que os deuses são eternos, né? São imortais, e de repente você tem aí um novo Deus a seguir, que ele é, digamos assim, um ser que é mortal, né? Então, são algumas questões filosóficas que o Paulo, nas suas primeiras colocações, tentou colocar. Outra questão importante do pensamento do Paulo é justamente tentar trazer o cristianismo à sua relação mais prática com a vida comum, né, das pessoas, principalmente dos gregos, que eram considerados aí pagãos, né? Por quê? Porque, a princípio, as primeiras comunidades cristãs, né, que iniciou com Pedro, né, elas eram comunidades que tinham o papel de fazer a pessoa se converter ao seu pensamento através de um ritual que eles chamavam de batismo, né? E ao mesmo tempo, esse batismo também poderia ser associado à circuncisão, né? Bom, aí Paulo, então, ele traz uma referência nova e diferente ao pensamento cristão, que é a questão da fé, o ato do crer, né? Para que isso se torne um elemento fundamental para você, teoricamente, seguir esse Deus novo. Antes de começar a adentrar na relação entre o pensamento filosófico, literalmente dito, e o cristianismo, é importante a gente saber alguns fatos importantes. O cristianismo, como religião, né, ele era um pensamento religioso, era um conjunto de muitas seitas que se vinham caminhando nos primeiros séculos, e ele só passou a ter um determinado peso a partir por volta dos anos 400, quando tivemos a primeira revolução cristã, digamos assim, onde tivemos o primeiro encontro das comunidades cristãs em Roma, né? Bom, vamos focar um pouco nisso. Então, é importante que a gente saiba que o Império Romano ele estava um pouco em decadência, e aí um dos elementos que ajudou o Império Romano a se desenvolver
foi o fato do imperador Constantino resolver unificar as religiões que eram pagãs e tinham várias vertentes diferentes aí dentro para fortalecer a sua própria estrutura política e social do império. Lembrando que o Império Romano aí já estava sendo dividido entre Império Oriental e Império Ocidental. O Império Ocidental, a capital era em Roma e a capital oriental era na Turquia, que hoje nós chamamos de Istambul, mas na antiguidade era chamado de Constantinopla. Então Constantino resolveu instituir um conselho para criar uma religião nova, né? E esse conselho foi chamado de Sacrosanto Concílio Niceno-Constantinopolitano, ou Conselho de Nicéia. Nesse conselho, então, se estabeleceu a religião oficial do Império Romano, que foi chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja católica, em latim aí vem de catálicos, que é catado, né? Então juntou todas aquelas seitas, boa parte delas já tinha o pensamento cristão, né? E aí criou essa religião oficial e aí estabeleceu algumas coisas importantes. Primeiro são os dogmas, as verdades que não foram, que eram reveladas por Deus e são inquestionáveis. Segunda coisa importante são os livros sagrados, né? Foi feita os 4 evangelhos, foi estabelecidos os 4 evangelhos como os textos oficiais digamos assim, que contavam a história de Jesus Cristo. Tem muitos mais evangelhos, mas esses 4, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Estabeleceu. E aí nesse conselho também estabeleceu-se, né, sobre o cânon da Bíblia e estabeleceu, por exemplo, a ideia de trindade que é para se seguir, né? A ideia de como que Deus se comporta aí, como Pai, Filho e Espírito Santo. São essas questões que foram discutidas no Sacrosanto Concílio Niceno-Constantinopolitano. O que ocorreu então? Ao instituir a primeira religião oficial do Império Romano, tínhamos assim então 2 preocupações. Primeiro, fazer todo mundo seguir a mesma visão. E aí o Império Romano fez isso através da coação, né? E todo mundo tinha que seguir o que o imperador romano acreditava. E isso ocorreu pelo método da violência. A segunda coisa importante era agora dar um baseamento teórico para essas crenças que estavam sendo difundidas aí então. E esse embasamento teórico, né, que se iniciou aí na antiguidade, aí nós chamamos na filosofia medieval de período patrístico. Ela vem aí então desde o período do Paulo, né? Mas ela vai tomar força agora porque os primeiros padres da igreja, por isso patrístico, começaram a difundir um pensamento filosófico todo fundamentado na filosofia grega para explicar, digamos assim, o pensamento cristão desse primeiro momento, né? Então, é importante que esse período aí patrístico, ele vai se estender aí até quase o século XI, XII, e aí um pensador que vai modificar um pouco essa visão é o pensador Tomás de Aquino. E o Tomás de Aquino a gente vai falar em outra aula, né? E o Tomás de Aquino ele tem um papel fundamental porque ele vai iniciar o pensamento aí que a gente chama de escolástico. Mas voltando então ao pensamento, o principal precursor desse início da patrística, tem vários filósofos importantes, Plotino e tal, mas o mais importante de todos eles é o Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Ele viveu em Cartago, na Roma, na África romanizada, né, no norte da África. E o Agostinho ele teve uma vida um pouco desregrada e ele era fã da mitologia, da filosofia grega, né, principalmente da arte da retórica. E ele então decidiu estudar um pouco. Ele resolveu estudar um pouco algumas homilias de um padre que era muito famoso na época, e se eu não me engano é Santo Ambrósio, né? E aí ele acabou se convertendo, né? Então ele escreveu várias obras para explicar essa conversão.
E a minha intenção agora, para a próxima aula, é explicar dois fenômenos importantes do pensamento do Agostinho. Primeiro, o Agostinho, ele tinha toda uma preocupação para poder combater uma corrente de pensamento cristã que estava se difundindo na época, que era chamado de maniqueísmo. O maniqueísmo vai acreditar que Deus tem um princípio dualístico do bem e do mal, e eles tentavam explicar isso através dos contos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que Deus é um ser punitivo, e ao mesmo tempo Deus se manifestava através da matéria, né? Então, se Deus estava numa maçã, você tinha um problema filosófico muito interessante, porque se você come a maçã, você também está comendo um pedaço de Deus? Era uma pergunta a se questionar. Então, Agostinho vai ser o pensador, ele vai escrever as Confissões, um livro chamado Cidade de Deus e outras obras, e ele vai tentar se dedicar ao pensamento aí, né, de combater essa corrente e difundir melhor o pensamento do cristianismo. O que é importante a gente saber? O Agostinho, ele vai se inspirar no pensamento do Platão para poder desenvolver melhor essa teoria. Então, para a próxima aula, nós vamos resgatar um pouco do pensamento do Platão e vamos entender dois pontos legais do pensamento do Agostinho. Primeiro, a relação que Agostinho entendia sobre Deus e o mal, para tentar combater o pensamento do maniqueísmo. E a outra relação é a ideia de trindade aí. Vou tentar mostrar para vocês como o filósofo Santo Agostinho compreendia a ideia de trindade, como que você pode falar de um Deus único em 3 pessoas, e como você pode falar de um Deus que criou todas as coisas boas e também criou o mal, né? Como que Deus, um ser bom, pode criar o mal? Essas são questões filosóficas do pensamento da Idade Média em seu início. Espero que vocês estejam curtindo a aula. Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no canal, dá um toque no sininho aí, para vocês poderem receber aí os temas para as próximas aulas. Espero que vocês estejam curtindo. Até semana que vem. Abraço. Vejo vocês no futuro.